Nosso tema de hoje é a violência da polícia e do judiciário, que atinge principalmente homens negros, preferencialmente jovens, que são agredidos, presos e condenados injustamente por esse sistema. Ou o que talvez seja pior, presos sem condenação alguma, que constitui a maioria em nossa população carcerária. Como esse problema está sendo enfrentado e quais são as perspectivas para o futuro? Estamos aqui na Cinelândia, maio de 2013, 125 anos depois da abolição. Cinelândia foi o palco de várias atividades de grandes protestos no Brasil contra todo tipo de opressão, contra todo tipo de ditadura. Mas a principal para nós do movimento negro naquela época foi o acontecimento feliz de um fotógrafo ter tirado a foto de negros amarrados pelo pescoço. Situação que todos nós já conhecemos que acontecia no Estado, mas pela primeira vez um jornal, feito o Jornal do Brasil, colocou um flagrante do racismo na imprensa e na mídia nacional. Naquele dia mesmo que aconteceu, que foi tirada essa foto, uma amiga minha, assistente social, Maria do Amparo, ela soube daquilo e me avisou. Nos preparamos lá no Instituto de Pesquisa das Culturas Negras e no dia seguinte, de manhã cedo, compramos o jornal assim que ele saiu nas bancas e descemos aqui para a Cinelândia. Éramos mais ou menos umas 5, 6 pessoas naquela hora, 8, 9 horas da manhã, vestidos de paletó e gravata, só que em vez de uma gravata nós trazíamos uma corda amarrada no pescoço e pendurado nessa corda a foto desses jovens negros amarrados pela Polícia Militar do Rio de Janeiro. Esse momento foi um momento de mudança para o país e para o negro brasileiro. Pela primeira vez nós saímos da invisibilidade, do racismo que nós sempre falávamos que existia. A partir desse momento ele foi exposto para o mundo inteiro. Nosso convidado de hoje é juiz da comarca de São Gonçalo, com formação em Direito pela Universidade Federal Fluminense, onde hoje é professor, e doutorado pela Universidade Católica Portuguesa. Ganhou notoriedade recentemente por ter revogado a prisão do músico Luiz Carlos Justino, detido sob a acusação de um assalto à mão armada ocorrido no momento em que tocava seu violoncelo no estabelecimento comercial. Fato que, infelizmente, não é incomum na vida dos negros. Nós vamos conversar com o juiz, professor de Direito Penal e músico nas horas vagas, André Nicoliti. Doutor André, é um grande prazer recebê-lo aqui no nosso programa. E foi uma grande coincidência, ou como é que aconteceu exatamente de esse caso ir parar nas suas mãos? Bem, a justiça ela tem um sistema de plantão, ela é um serviço contínuo, por ser essencial. Então, seja à noite, seja nos finais de semana, há sempre um juiz de plantão para atender medidas urgentes, como problemas de saúde, problemas de prisão e liberdade, né? Questões urgentes. E, nesse caso, eu estava de plantão num sábado, segundo a escala do tribunal, um plantão próximo aos fatos. E aí, por conta disso, era uma prisão que iria se estender durante um feriado prolongado, né, porque tinha o 7 de setembro em seguida, então a prisão só seria reexaminada com bastante demora, e os tratados internacionais dizem que as prisões devem ser reavaliadas sem demora, de modo que a defesa levou o processo, né, um pedido de revogação de prisão até o plantão no qual eu estava, e eu examinei o fato e apreciei concedendo a revogação da prisão. Quer dizer, então foi para o músico, foi uma boa coincidência ser exatamente a sua pessoa estar lá no plantão naquele momento. Digamos que essas questões atinentes tanto a distribuições e, enfim, as regras de competência, dada ao que a gente chama independência funcional dos juízes, existe, de certa forma, variações de entendimentos nos tribunais, nos órgãos, né, julgadores de modo geral. Isso acontece muito nos recursos, por exemplo, determinada Câmara tem um perfil mais liberal, mais garantista, outras câmaras um perfil mais
digamos assim, rigoroso, mais aquilo que vulgarmente se chama de linha dura, né? No momento que o advogado impetra, né, um habeas corpus ou entra com recurso, a distribuição tem critérios, né, aleatórios que manda para um ou para outro, e, de fato, a sorte, às vezes, pode ser determinante, né, em certos casos. Já houve oportunidade de atuar em casos semelhantes a esse? Essas hipóteses, né, fundadas geralmente em prisões decorrentes de reconhecimento, destacadamente reconhecimento fotográfico, são muito recorrentes na justiça, destacadamente para os casos de roubo, né? Geralmente, nos casos de roubo, a vítima descreve um sujeito, faz um reconhecimento em sede policial, não raro através de fotografias constantes em álbuns, né, de suspeitos, e isso é algo no crime de roubo que não ocorre em flagrante, né, porque geralmente existe o flagrante, o indivíduo faz o roubo e no momento do roubo, logo depois de fazê-lo, ele acaba sendo preso com a res furtiva, com a vítima perto, e aí eles levam para a delegacia e geralmente aí o reconhecimento é no calor dos fatos, presencial e etc. Mas as ações penais, né, decorrentes geralmente de inquéritos que não decorrem de flagrantes, ou seja, são investigações, a investigação de roubo, lamentavelmente no Brasil, destacadamente no Rio de Janeiro, ela se dá principalmente por essa forma de apresentação de livros de suspeitos, etc., né? E então é muito comum esse tipo de processo fundado nessa linha investigativa. E muitas vezes, pelo que eu já li, a identificação é feita pelo próprio policial. Sim, o policial civil registra ali as narrativas da vítima, descrição de como foi, né, o autor do fato, e aí, a partir daí, apresenta-se esses livros, né, não há um protocolo muito rígido e seguro, né, sobre essa forma de proceder, e, enfim, às vezes acontecem verdadeiras, não raro acontecem verdadeiras catástrofes, né? É uma coisa, então, que fica dependendo da subjetividade. Sim, sim, porque muitas coisas acabam por interferir, né? Como não tem um protocolo rígido, muitas das vezes os reconhecimentos acabam sendo, digamos assim, maculados, né? Contaminados por preconceitos, por sugestionamentos, né? Às vezes a pessoa acaba sendo induzida por uma situação. E esse tema do reconhecimento é um tema muito complexo, né? Na psicologia aplicada, na psicologia social também, há muitos estudos e experimentos, né, que apontam as dificuldades desse tipo de procedimento, a falibilidade dos mesmos. E isso nós estamos falando de estudos americanos, por exemplo, onde você tem protocolos mais rígidos, né? No Brasil, nós temos dois problemas. Primeiro, que não existem protocolos. Segundo, que o pouco protocolo existente, né, que é basicamente a regra do artigo 226 do CPP, do Código de Processo Penal, ele sequer, por exemplo, fala de reconhecimento fotográfico. Então, você pode correr o risco de cada delegacia fazer de um jeito, né? Não há um estudo estratégico, né, criterioso, científico, de experimentos para que essa técnica você tenha uma redução da possibilidade de erro sobre a sua prática, né? Então, isso realmente é algo muito preocupante, muito sério. E como é que o racismo entra nisso? O racismo, como se vem estudando muito intensamente, né, na atualidade, o racismo é algo estrutural, né? Ele permeia as estruturas e as relações sociais como algo que foi construído há muito tempo. Então, as práticas sociais, sejam as práticas nas escolas, nas igrejas, nas práticas policiais, judiciais, elas, elas Então, eu acrescentaria nas famílias. nas famílias também, com certeza, elas ocorrem, né, nessa atmosfera racista, nessa estrutura, nesse sistema racista. Então, é óbvio que você
digamos assim, nesse procedimento investigatório, isso também transparece. É só você parar para pensar, por exemplo, né, você tem um jovem negro andando na rua e um jovem branco andando na rua. Qual a chance desse jovem negro ser abordado pela polícia? É muito maior do que a de um jovem branco. Por outro lado, né, se ambos os jovens estão sem documentos e ambos são abordados, quais as chances do jovem branco ser levado para a delegacia para averiguação? Também é menor, né, quando se pensa no jovem negro sem documento. Né? Então, mesmo que você tenha, por exemplo, um mandado de prisão contra um jovem branco, né, a possibilidade desse mandado vir a ser cumprido é sempre menor por conta desses critérios de abordagens policiais, é sempre menor do que de um jovem negro, ou seja, um jovem branco acaba tendo essa malha mais alargada, né? Isso já foi estudado, existiu, por exemplo, uma portaria na Polícia Militar de São Paulo que indicava como diretriz a abordagem policial a negros. Elemento da cor padrão. Exatamente, exatamente. Então, existiu uma associação do negro ao crime, né? Um estereótipo do negro como classe perigosa. E isso foi construído há muito tempo. Isso começou, por exemplo, um dos marcos, né, que a gente pode ter interessantes sobre esse processo foi no próprio cinema americano, né? Aquele O Nascimento de uma Nação, que é um filme produzido logo após a abolição, enfim, naquela sociedade que estava ainda sob os efeitos, né, do negro, de transição do negro, que era coisa, que era escravo, se transformar em sujeito. O cinema, então, cuidou de criar uma imagem do negro como o negro violento, o negro estuprador, enfim, o negro como perigoso, né? Então alimenta-se um medo contra o negro, e através disso você tem as agências de criminalização primária e secundária, ou seja, tanto a legislação quanto a polícia, a justiça, o Ministério Público, fazendo essa captura dos corpos negros para o sistema carcerário, partindo dessa relação de medo, né, de construção do medo, de construção desse mito do perigo. Então, isso, por exemplo, começou a ser construído também através do cinema, nesse período, mais ou menos 1915, nos Estados Unidos. Existe um estudo realizado há algum tempo pelo qual, se negros e brancos forem acusados do mesmo crime, e pessoas de mesma classe social, acusados do mesmo crime, a tendência é que o negro seja mais condenado, tenha a maior chance de ser condenado que o branco. E se ambos forem condenados, o negro e o branco, pelo mesmo crime, a pena do negro tende a ser maior. Eu não conheço particularmente esse estudo, né? Mas é possível que isso ocorra a partir de uma questão que a gente chama de representatividade, né? Quando você vai julgar e quando você se identifica com aquele que está sob seu julgo, obviamente a sua forma de olhar aquilo vai ser com maior, digamos, serenidade, você vai reconhecer maior humanidade naquele sujeito que está sob seu julgo. Quando nós temos uma jurisprudência, uma instituição, né, construída a partir de uma profunda desigualdade racial, isso vai refletir no olhar do negro, né? Porque, você veja bem, nós temos no judiciário hoje 85% de juízes brancos. Embora a nossa população seja majoritariamente negra, né? Nós temos aí 85% de magistrados brancos, são juízes e juízas brancas, 85%. E apenas 1,4% de juízes declarados pretos e 14% de juízes e juízas declarados pardos. Então, a população negra, ou seja, aquilo que eu entendo por pardos e pretos, é de 15 pouco por cento na magistratura.
Então, é óbvio que essa empatia, né? Ou seja, essa humanidade, né, com que se olha o preso, acaba não acaba tendo um ruído a partir do momento que o negro, historicamente, foi construído como o outro, né? Como um não ser. E isso povoa o imaginário, o inconsciente das pessoas. Há um estranhamento, né? Imagina assim a dificuldade de se destruir ou se desconstruir essa questão. O negro ele foi mantido cativo, né, num trabalho escravo por mais de 350 anos. Por mais de 350 anos, os negros foram coisas, foram objetos, submetidos à vontade, ao deleite e aos interesses econômicos dos brancos. De uma hora para outra, entre aspas, né? Ou seja, a partir da abolição em 1888, essas coisas, né? Esse olhar do branco sobre as coisas, essas coisas que eram objeto do olhar do branco, foram transformadas por lei em pessoas livres. E nós temos apenas aproximadamente 130 anos em que essas coisas viraram, pela lei, pessoas. Então é muito difícil que essa questão seja rompida pela sociedade branca brasileira, porque foram muitos anos de escravidão. Então essa talvez seja uma dos maiores entraves civilizatórios da população brasileira. Foram 350 anos de escravidão. Então, para nós é muito difícil, né, sermos vistos como pessoas. E aí o processo de representação, ou seja, representatividade, mais negros na universidade, mais negros no poder judiciário, mais negros na escola, na universidade, na política, são mecanismos, né, que vão quebrar esse imaginário, esse estigma que recai sobre o negro, né, e vai dar a ele uma visibilidade como sujeito de direito, como alguém dotado da mesma humanidade. Nosso amigo, professor, pós-doutor em Ciências Sociais, Coronel Jorge da Silva, aponta alguns problemas em relação à política antidrogas e à própria forma de abordagem da polícia. Mas isso vai ficar para o nosso próximo bloco.